Acho que a gente sabe que hoje tem essa questão do macatismo que não vem exatamente da Guerra Fria, tem várias outras coisas que eu acho, por exemplo, que os Estados Unidos têm essa ânsia de lutar contra o inimigo invisível, o capitalismo, o comunismo. Como você diz que o MacArthur não era um culto, não era um dito, ele podia nem saber que direito era o comunismo ou isso. Então acho que essa questão da violência ou do medo que os Estados Unidos têm levou eles a lutarem ou ficarem com ânsia de várias outras coisas. Por exemplo, os imigrantes, a questão com que eles tratam as armas, por exemplo, todo mundo tem que ter arma em casa. Até aconteceu esse massacre há algum tempo, vários outros, em Newtown, Columbine, e toda essa questão vem desse medo dos Estados Unidos, tem de que eles vão ser derrotados. Eu queria que você falasse o que você acha que é a origem desse medo, dessa ânsia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, historicamente, foi uma nação aí que provém lá dos cowboys. Os cowboys americanos já criaram essa situação toda de armamentismo. E eles realmente têm medo de tudo. Quando aconteceu lá a questão da Torre Gêmeas, o Bush, o governo, fez um auê danado, né? Aí usou aquilo como argumento, e depois todo mundo viu que é um argumento totalmente doido, para invadir o Iraque, depois invadir o Afeganistão, fez o diabo. Porque eles têm uma mania de perseguição. E qualquer coisa que acontece lá, por exemplo, se acontece um ato terrorista, eles também têm essa questão de querer, em cima daquilo, usar revanche. E aí eles, como se faz em Israel, que Israel lá, o palestino mata um, o talião, né? Eles usam muito isso, porque o talião também não é só dos judeus, ele está na Bíblia, lá no Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele é dos judeus, né? Então, essa ligação também do cristianismo com o judaísmo, ele existe até na Bíblia. Então, eles têm uma revanche de tudo, eles querem vingar tudo, e aí fazem alguma coisa para eles querem pagar lá, eles querem matar muito mais gente do que mataram lá, e também uma reação de cowboy, né? Os Estados Unidos tem muita reação de cowboy, e isso já vem de antes. Agora, isso permanece também até hoje, né, nessa forma, porque essa questão de o Iraque, eles falaram que tinha bomba de destruição em massa, além eles atacaram o Iraque e não tinha bomba de destruição em massa também. Eles usam muito argumento para invadir países e tal, sabe? Eu queria ter participado daquele debate com o Oswaldo, vou tentar fazer isso agora, queria ver o que você pensa do que eu vou falar. É ótimo que haja debate, né? O Oswaldo argentino, você deve saber quem é Henrique Duccio, aquele filósofo da libertação, propositor dessa filosofia. Ele é um dos que nos ajudou a pensar, por exemplo, esses dois blocos, capitalismo e comunismo, indicando o seguinte: quando, obviamente, você está no capitalismo, aqueles que têm um pouco mais de discernimento e sente o peso, né, do poder capitalista, e quer alguma mudança, alguma coisa diferente, vai se apoiar, historicamente a gente vê isso, vai se apoiar no capitalismo, no comunismo, para encontrar a saída. E do contrário também, você dentro do comunismo, sofrendo as mazelas do lado de lá, vê uma saída e busca o apoio no capitalismo. Evidentemente, isso acho que não existe mais hoje, mas é uma coisa que a gente deve considerar, levar em conta, não é? Então, quando você começa a se organizar para combater o capitalismo, quando você está nesse bloco, vão surgir
como o macartismo, né, manifestações assim de poder de combate do outro bloco. Agora, a gente vê aqui na Conscienciologia, quando propõe democracia pura, Estado mundial, a melhor saída para tudo isso. O que você pensa disso que eu estou colocando, Arlindo? Não, o que você falou é lógico, que o caminho é o Estado mundial. E a democracia pura, tudo, isso é lógico. Agora, eu acho também o seguinte, existia o comunismo e o capitalismo. Um era economia de mercado, o outro era economia centralizada, tudo no Estado. Relativamente, esse sistema capitalista era melhor do que lá, tá? Em termos de produção, de tudo. Agora teve problemas sérios de distribuição de renda e provocou isso tudo que o McCarthy provocou, mas relativamente, né, nessa Guerra Fria, que vamos dizer que prevaleceu nos Estados Unidos, relativamente isso foi bom, tinha dois blocos. Aquele bloco lá, se prevalecesse, é muito pior do que o capitalismo selvagem, do que o capitalismo mesmo selvagem. Agora, tem outra coisa, o mercado, que é a base do sistema capitalista, mercado, oferta e procura, ainda ninguém conseguiu também substituir isso por uma coisa melhor. Tentaram lá, deu tudo para trás da economia. Então, esse mercado, até futuramente, ele vai deixar de existir o dinheiro, mas atualmente ainda é o que funciona. Agora, o que a gente está contra é o capitalismo selvagem, aquele capitalismo que ele só vê o mercado, ele não tem uma atenção, por exemplo, para a consciência, ele não se volta para a consciência, que se dane tudo. A oferta e procura, ela vai resolver todas as questões automaticamente, isso não existe também. Mas o mercado em si, ninguém substituiu o mercado. Eu, como economista, sei disso. E é a forma que existe hoje e que ainda não conseguiram mexer com vamos dizer assim, dissolver a oferta e procura. Quando eles tentaram, a produção foi lá para baixo, né? O lucro ainda não se vive sem o lucro, que o lucro é que produz os bens. Todo mundo é movido para produzir os bens de consumo, o serviço, através do lucro. Então, agora tem que resolver esse problema com um Estado que seja até capitalista, mas que cuide mais do social. Que os Estados Unidos não acontece isso. O Obama lá começou alguma coisa, teve uma resistência danada na questão lá da saúde, mas isso que a gente quer, pelo menos um Estado que resolva os problemas sociais, apesar de capitalista. Mas quando querem derrubar o mercado, não conseguem também. Correto. Obrigado, Arlindo. Professor Val, aqui em argumentário, autodiscernimentologia, o senhor coloca ali reconhecer teaticamente a possibilidade de o bem conviver com o mal. Eu gostaria que o senhor ampliasse isso, mas também falasse alguma coisa dessa consciência humana coexistir com o animal subhumano. O caso aqui que eu digo é o seguinte: autodiscernimentologia. Para a consecução da vivência com o antinarcisismo franco, quer dizer, a pessoa que pensa demais em si mesma, com muito egocentrismo, a primeira condição mais evoluída de discernimento da consciência lúcida é reconhecer teaticamente a possibilidade de o bem conviver com o mal. Por exemplo, a consciência humana coexistir com o animal subhumano. Desse modo, sobreveu o início da implantação teática da autodiscernimentologia. Então, por exemplo, nós convivemos aqui com umas coisas muito estranhas e bem antipódicas, quer dizer, antagônicas, contrárias.
Você, por exemplo, tem um vírus aí que está matando todo mundo, vírus da AIDS. É uma coisinha praticamente quase que invisível. Existe uma série de bichos, por exemplo, que é difícil conviver com eles, pequenininhos. Por exemplo, um escorpião no meio da pedra, das madeiras velhas e das casas, é um problema. Uma boa parte dessas cobras, todas são contra a gente. E elas estão tudo junto dos pés da gente, no chão. Agora, por aí, então, nós vamos vendo essa situação com os animais maiores ainda. Tem animal que não adianta você querer trabalhar muito com ele, que é difícil de conviver. Tigre, a raposa, entende? Então, nós temos que saber conviver com isso. Agora eu digo para você, por que a gente convive com esses animais? Porque são tudo irmãos, primos da gente. Nós já passamos por essa fieira evolutiva. Nós já fomos esses tipos de princípios conscienciais. Então é necessário que a gente entenda quem tem consciência, quem não tem. Quem é ignorante demais e quem não é. Quem já tem algum processo de lucidez ou de sabedoria, daquele outro que ainda permanece todo obtuso e tapado. Então, primeira coisa que nós precisamos é saber, a gente tem que conviver desse jeito? Tem. A evolução é feita assim? É. Nós sempre temos que conviver uns com os outros? Sim. Os princípios conscienciais evoluem em equipes? Sim. É em grupos? Sim. Então acabou. Então, a primeira coisa, temos que conviver com isso. Para isso, então, a gente começa a conviver com os animais domésticos. Um dos que o povo gosta demais é cachorro, o outro é o gato. Mas, no entanto, tem muita gente que faz mal para um monte desses animais. Por exemplo, eu nunca andei de cavalo, ou de mula, ou de égua. Eu sou contra esse negócio de andar no lombo de qualquer bicho. Por quê? Geralmente as pessoas não deixam os bichos andar no lombo delas. Então, não há uma igualdade, não há uma paridade dentro do processo, não há uma equalificação ou equatividade, entende? Ou equivalência da situação. Então, como é que nós temos que fazer isso de tal maneira que a gente entenda que a gente tem que conter esses bichos que nos atacam sem precisar de matar, deixa eles desenvolver, que eles vão seguir na vida deles. Às vezes não tem jeito. Agora, o que se passa? Até hoje, a tendência do homem é comer os bichos do jeito que ele estava acostumado a comer antes. Então é um tal de matar peixe, matar boi, matar até cavalo, cachorro. Então como é que fica? Para comer, para se alimentar. Então tudo isso é um processo de estudo para a gente sair desse narcisismo. O narcisismo é a pessoa que acha que ela é superior a tudo isso, e o problema não é esse. Nós temos uma boa parte de todas as nossas reações fisiológicas, de funções do corpo, igual a desses bichos. A gente come, entendeu? Tem fome, precisa de dormir, temos as patas com pouca diferença deles. Enfim, nós somos ainda bem animalizados. Agora, eles estão num nível que eu chamo de proto-reptiliano. Muitos deles estão se arrastando na Terra. Nós já estamos um pouco mais elevados, já vemos as coisas com calma, em pé, eretos, mas ainda estamos comendo carne de animal em cima das coisas de todo tipo. Agora, por exemplo, o ideal vai ser, com o passar do tempo, as pessoas comerem só a parte vegetal dos assuntos, que não mexa com nada, com os objetos, que não vão acabar com a vida. Entende? Agora, é preciso ver. Por exemplo, a semente ainda é igual a um ovo. Se a gente não deve comer o ovo, que ali vai nascer um animal, a semente também vai nascer uma árvore.
Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que comer aquilo que pode, aquilo que sobra. Como é que fica isso? Agora, a natureza humana é muito bem feita, porque o principal alimento nosso não é nada de comida, é o oxigênio. E o oxigênio está no ar. E o ar tem um processo de compensação entre o oxigênio e as árvores, que melhora a atmosfera que nós vivemos. Isso tudo a gente tem que começar a pensar. Agora, é lógico, o problema animal é enorme. Existe um filme que eu vi essa semana, é um filminho feito por uma mulher, uma produtora, que chama Às 5 da Tarde. É sobre o Afeganistão. Então, a vida de uma mulher no Afeganistão, com a burca e tudo aquilo que ela vive. Agora, uma miséria danada. A invasão do povo lá no Afeganistão, os franceses lá no meio, o povo todo no meio. E aquele povo. Então, o velho da família, o pai, não quer que a filha desvele o rosto, porque não pode. Senão, vai criar problema com os homens que passarem perto. Agora, ela mostra, dentro daquele filme, bem primitivo, o filme com a coisa toda, mas no ambiente tudo certo, a realidade daquilo. Quer dizer, essa turma do Afeganistão são animais demais. Animais demais contra a fêmea. No entanto, é a fêmea que deu vida para eles. Agora os homens, aquele monte de mulher, tudo tapada, não pode aparecer nada, nem o pé, dia e noite, só em casa com o marido que ela tira as coisas e mostra a cara. Agora veja, onde é que estão as cabeças desse povo fanático para ficar com isso? E eles rezam sem parar, baseado nessas coisas. O povo anda tudo com o Alcorão na mão, todo lado. Uma miséria danada, minas por todo lado, minas que eu estou falando, minas que explodem. E a situação toda ali, vilas inteiras foram dizimadas no Afeganistão. As mortes tudo lá. Agora o velho, fanático, criado com aquilo, ele quer proteger a família, mas tudo bicolado. Então ele fica fazendo prece o dia inteiro, pedindo para ver se melhora. Agora, então, você veja, é muita rivalidade que tem ali. Agora, o homem fica com medo da mulher, tapa a mulher, para aquilo não mexer no processo sexual dele, que não pode ver as curvas da mulher, o jeitão, o corpo feminino, o ginossoma. Quer dizer, negócio totalmente errado, para não dar trabalho para ele. Agora, eles tratam a mulher pior do que cachorro. O homem lá fica, às vezes, muito preocupado com o burro da carroça dele. E agora as crianças morrendo. Ele mesmo enterra lá, o avô enterra uma criança que morreu, recém-nascida, aquele negócio. Porque a mãe não tem leite, está faltando comida, falta tudo. A miséria toda desaparecendo. E eles de burca, as mulheres de burca. É incrível o processo, mas veja, é a realidade. Esse filme, eu acho que todo mundo devia ver. Às 5 da tarde, que chama. Agora, ó, paciência para ver o filme. Primeira coisa, ele é enfadonho, que mostra aquela realidade toda. E outra coisa, não fica revoltado quando for ver o filme, porque o negócio, se não tiver cuidado, mexe na adrenalina de quem vê o filme. De ver a condição absurda de tudo aquilo. O processo é absurdidade. Agora veja, tudo isso tem como processo do narcisismo. Os homens fazem isso com as mulheres para poder mandar a mulher e também para ele não cair na tentação de estuprar a mulher. Por isso que eles querem a mulher tudo tapada. Isso é um erro. Eles não querem ter o trabalho de superar o instinto. Então o que é? Tapa a mulher, para não precisar de mexer no instinto dele. Isso é uma loucura total. E eles arranjam isso tudo baseado na religião, nos princípios da religião, forçam aquilo tudo, agora cria aquela condição
Você está entendendo? A cultura daquele jeito, o povo pensando daquele jeito, o costume estabelecido daquele jeito. É um absurdo. O negócio da burca, isso ainda não foi bem estudado. Esse filme, por exemplo, faz a gente estudar aquilo. Eu acho que precisa de escrever um tratado sobre a burca e a loucura que aquilo significa para milhões de pessoas. É incrível o processo. Agora, outra coisa, ele sempre acha que é a blasfêmia. Então, o pai, lá, o mais velho, lá, que é o ator lá que está fazendo o papel do mais velho, ele fala tudo que é em blasfêmia. Então, na hora que vai para a cidade, que as mulheres tiraram o véu, estão andando tudo tapadas, cheio de pano, todo mundo com muito pano. E outra coisa, eu não entendo que conforme o lugar faz calor, conforme o lugar faz frio. Mas mesmo no calor, ninguém está reclamando nada, o negócio vai. Agora, então ele fala que a hora que vai para a cidade, que a blasfêmia tomou conta da cidade. Então não existe mais nada. Tudo está ruim. O mundo vai desaparecer. Isso não existe mais. Tudo por causa da blasfêmia. Porque as mulheres estão mostrando a cara. Agora então vocês vejam, isso é um país desses árabes, o Afeganistão. Professor. E os outros que tem. Tudo nessa base. Agora veja. São reações animais pior do que subhumanos. Os animais não são assim. Os animais não fogem. O macho não foge da fêmea. Ou o macho não fica com medo da fêmea. Porque isso aí é medo. É lógico que os machões aí, islâmicos, do Afeganistão, lá do Afegãs, eles não vão falar que eles estão com medo, mas isso é medo. Eles tapam a mulher para ficar livre das curvas dela. É um processo sexual, típico, instintivo, que não quer passar por aquilo. Agora, é incrível. O negócio é terrível. O costume que se cria com isso. Então, você veja, ainda tem muito bicho na Terra. Muito primata. Como que o senhor relaciona toda então essa história com aquilo que o senhor discutia ontem? A mulher, ela tem um corpo mais evoluído, e o homem... Tem mais evoluído do que o homem. Aí é que é o X, isso aí é que já mexe com o homem. Agora, o problema ruim é que a mulher, de modo geral, eles não permitem que ela estuda. Lá no Afeganistão, a dona queria ser presidente da República. Coitada, ela lá no fim do mundo, então perguntava, o que o presidente da República faz no discurso dele? Eu quero começar a aprender como é que é o discurso para eu ser presidente aqui. Ela queria ser igual a Benazir Bhutto, aquela que esteve lá. Então ela queria também ser presidente. Mas o filme, aquilo caminha até chegar num ponto que o menininho morre e fica por isso. Eles não mostram a situação dela. Então, ela pergunta, para ser presidente, o que tem? Aí vem um amigo dela e fala assim, você tem que arranjar fotografia sua, colocar por todo lado e fazer propaganda. Então eles vão lá, tiram fotografia, uma coisa assim, bem ingênua, bem normal para ela ser a presidente. Agora, outra coisa, um monte daquelas mulheres, tudo analfabeta, porque os homens não querem que elas estudem. Você está entendendo? É tudo igual bicho. Tratam as mulheres igual cachorro, igual gato. E às vezes tratam os cavalos e os burros melhor do que as mulheres. A gente vê isso tudo no filme. Professor, olha, me permite mais uma questão, mas eu quero fazer com bastante cuidado. O termo aqui, animal subhumano. Algumas pessoas veem um problema aí, queria ver o que o senhor acha, como deveríamos responder. Quando eu digo que o animal é subhumano, pode dar uma impressão que o homem está se colocando como superior. Não pode dar impressão. O homem é superior ao animal subhumano. Em fim de papo. Isso não é discussão. Isso é ponto pacífico. Sim, isso é bobagem. Você vai discutir que o animal sabe mais do que você? Ele tem um monte de problemas aí que não entende bem. Por exemplo, desses mais evoluídos que tem. Você pega o macaco. Ele não tem a mesma capacidade de raciocínio que você tem. A gatinha, por exemplo, lá que eu tenho, ela faz até telepatia comigo. Ela quer até me imitar, mas ela não tem capacidade, porque aquilo ainda tem que ter muitas vidas para chegar ao que eu penso. Mas, Valdo, a gente pode também pensar nessa ótica animal humano, escala zoológica
de Pois homem. é, mas quando eu falo está na escala subhumano, zoológica, na é classificação porque o zoológica. homem é humano. Animal Um humano. animal humano. Isso. Presta atenção. Então o povo às vezes acha ruim, mas é por causa disso que eu estou chamando todo mundo. É aquilo que eu falo desde o início do Instituto. Animais, animai-vos. Vamos evoluir. É o que eu falava de propósito, você está entendendo? Animais, animai-vos. Português puro, não pode falar nada. Estou falando até no voz, não é isso? Então vamos pensar nisso. Esse negócio de debater se o negócio é seu, isso é bobagem. Isso aí já está superado, isso é fantástico. Professor, essa condição do termo subhumano, acho que o Joaquim falou por conta de um questionamento meu, mas o meu pensamento seria esse. Se nós somos pré-serenões, nós estamos na escala evolutiva que nós vamos caminhar, evoluir para chegar a serenões um dia, eu gostaria de saber se é errado, se o animal está nessa mesma escala e se ele não poderia ser denominado como um pré-humano. Porque o termo subhumano, ele acaba sendo pejorativo. Então, acho que para a gente começar a despertar consciência desse respeito ao ser, talvez o termo você vai chamar o vírus da AIDS de pré-humano? Não dá. Então, essa escala evolutiva. Não cola, aí é que o povo não vai entender nada. O negócio subhumano é o melhor que eles já arranjaram até hoje. Eu não vejo outra saída para isso, não. Mesmo dentro da conscienciologia. O animal, na verdade, nós somos pré-serenões. O animal é o sub-pré-humano. Isso não é bom, pré-serenão. Sub-pré-serenão, fica 2 pré aí, não é bom. Então o negócio é subhumano mesmo, é humano e subhumano e super-humano. Super-humano já falaram muito disso. O serenão seria o super-humano. Tem isso tudo, é a gradação. Agora, isso tudo para falar por quê? Devido à forma humanoide, que é muito importante. Esse negócio de cabeça, tronco e membros que nós temos. Que esse planeta é feito de forma humanoide. E é o carbono que manda junto com o oxigênio que manda aqui. Então, sob certo aspecto, isso tem sua lógica. A gente chamar isso aí, arranja uma expressão melhor. Esse negócio de pré não resolve. Não é que você vai falar em pré e o povo vai falar, e o vírus da AIDS? Bem, Valdo, de uma maneira geral, eu acho até que essa condição do uso que você faz muito constante da subhumanidade é de aproximar, ou de colocar a condição básica de aproximação do homem e do animal. Humanos. E não o Nós contrário. queremos é isso, que eles virem humanos. Não, a Agora tem questão, que Valdo, tratar como primos da gente. e outro um aspecto que eu acho que é bem importante, que é assim, é de mostrar também a aproximação, o quanto o homem é animal. Quer dizer, isso aparece... É bom para os dois. Processo muito mais por que o isso contrário. É bom, o negócio humano. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu.
ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaque, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.